análise do município como um todo e a audiência pública a gente tenta fazer com que ela não se estenda muito, né? Mesmo que algumas vezes a gente passe por umas 2 horinhas assim, discutindo. Hoje a gente vai apresentar essas diretrizes, os programas e os projetos, né? Depois nós vamos estar, depois de referendado, né, através da audiência pública, a gente vai estar entregando esse documento mais completo, contendo as diretrizes e a descrição das ações e dos investimentos necessários para viabilizar cada um desses projetos. E tudo isso vai para a lei do plano diretor. Então, o que vai ter na lei do plano diretor? A lei do plano diretor ela vai ter exatamente todas essas propostas de desenvolvimento do município para os próximos 10 anos. Então, vamos começar apresentando as propostas de hoje. A primeira estratégia, né, seria a política de desenvolvimento socioeconômico. Quais seriam as diretrizes? 1. Implantação de núcleos industriais de pequeno porte, em consonância com o princípio e diretrizes de uso e ocupação do solo urbano. Isso para ser implantado a médio prazo no município, para que a gente possa aquecer a nossa economia. Incentivar a implantação de indústrias, principalmente ao longo da BR-101, isso a curto e médio prazo, porque nós temos feito também oficinas temáticas para discutir cada um dos itens e das legislações. E ontem nós estávamos discutindo exatamente isso, que assim, a área mais propícia para a instalação de indústrias no município é a BR-101. Então assim, nós estamos incentivando a implantação de indústrias ao longo da BR-101. Promover ações que visem incorporar a produção informal à economia formal de Tubarão. Por quê? Porque nós temos muitos comércios informais e que eles precisam ser incorporados a essa economia formal do município. Então, promover essas ações que possam fazer essa incorporação. Implantar ações visando fortalecer e ampliar as iniciativas de projetos de incubadoras de microempresa. Isso a curto e médio prazo. Por quê? Porque quando a gente trabalha a economia do município, a gente tem que pensar no grande, no médio e no pequeno, porque todos eles geram a economia do município. Apoiar a criação de cooperativas dos produtos locais. Por quê? Porque principalmente quando a gente trata de pequenas empresas, pequenos produtores, quando eles se juntam, eles têm mais forças do que se eles fizerem separados. Então, assim, o município também tem que incentivar essa questão das cooperativas, né, para a comercialização desses produtos locais. Promover institucionalmente o agenciamento de empregos, identificando as principais demandas do município, promovendo cursos de qualificação da mão de obra em parceria com a assistência social e facilitando a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. O que acontece? Muitas vezes nós temos órgãos dentro do município, que isso é algo que a gente está discutindo já desde o começo, e essas secretarias elas não se interrelacionam. Então assim, nós temos um problema de desemprego no município, nós temos assistência social que trabalha com essa questão das pessoas com menor poder aquisitivo, trabalham diretamente com isso. Nós temos uma Secretaria de Indústria e Comércio que trabalha, incentiva e desenvolve programas para a questão das empresas. Então assim, nós temos já qual é as vocações do município, qual é a demanda do município para a preparação de mão de obra. Então assim, está viabilizando principalmente assim, promover cursos de qualificação já com o foco, né? Qual é o foco de mão de obra que o município está precisando? Promover esses cursos de qualificação, viabilizar parcerias até com a própria assistência social para ver assim, tem gente precisando, coloca essas pessoas para fazer os cursos de capacitação e depois já trabalhar dessa forma em rede para que a gente viabilize mais facilmente o emprego. Desenvolver programas e projetos para estimular o jovem aprendiz, que nós temos, né, este programa de jovem aprendiz, que é um programa brasileiro em que você pode estimular, é para estimular o emprego ao jovem que fez 16 anos, porque muitas vezes assim, a gente tem um problema do jovem no mercado de trabalho, então assim, desenvolver programas voltados para esses jovens. Fomentar a geração de emprego e renda no município. Promover incentivos à instalação de novas empresas dentro do município de Tubarão.
Tubarão, principalmente Tubarão é o polo aqui da região. Então assim, é a cidade polo. Muitas vezes a gente tem que identificar quais são os potenciais de Tubarão, certo? Em relação à região. Então muitas vezes não adianta assim, né, que foram um exemplo assim bem esdrúxulo. Não adianta a gente muitas vezes ficar competindo só na questão da indústria quando o Tubarão tem um potencial de comércio e de prestação de serviços intelectuais diferenciado, certo, da região. Então assim, a gente tem que começar a fomentar principalmente as atividades econômicas dentro do contexto regional. Qual é o diferencial de Tubarão em relação à região? O que fazer e fomentar essas atividades? Aqui também, dentro de cada um desses, está estabelecido curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque assim, a gente trabalha dentro de um horizonte de 10 anos. Então assim, a curto prazo seriam ações que começariam, né, e em torno de 1 ano, 2 anos no máximo. Médio prazo seriam ações que demorariam de 2 a 5 anos para começar a iniciar, e longo prazo seriam ações que demorariam mais de 8 anos para começar a ser implantadas. Valorizar iniciativas que promovam as atividades econômicas locais. Buscar parcerias junto com os órgãos e entidades consultivas, como aquelas que compõem o Sistema S para a capacitação da mão de obra. O que é esse Sistema S? Sebrae, Senar, Senac, que na verdade eles já são instituições voltadas para a capacitação de mão de obra. E muitas vezes assim, o município pode fazer uma parceria com o Sistema S para trabalhar com a capacitação dessa mão de obra. Estimular o estabelecimento de cadeias produtivas no município. Por quê? Muitas vezes acontece assim, o município produz uma coisa que vai vender lá para o outro, e assim, você pode estabelecer cadeias produtivas de forma a produzir a matéria-prima, transformar a matéria-prima e vender a própria matéria-prima, e assim o dinheiro ele se concentra mais dentro do próprio município. Elaborar planos, programas e projetos que visem a geração do emprego e da renda aqui no município de Tubarão. Ainda falando em questão de desenvolvimento econômico, apoiar programas de desenvolvimento da agricultura familiar. Por quê? Porque quando a gente fala da questão da economia, nós temos a economia urbana formada pelo comércio, pela indústria e pelos serviços, mas também nós temos a economia formada pela área rural. Então assim, o município também tem que estar estabelecendo essas diretrizes para a questão do fomento da área rural. Promover campanhas de conscientização ambiental do produtor rural e estruturar e organizar as atividades comunitárias no meio rural. Por quê? Porque da mesma forma que o sistema cooperativo dentro da área urbana funciona, na área rural mais ainda, até porque Tubarão é formado de pequenas e médias propriedades. Então assim, tem que começar a trabalhar as comunidades, né, e também a conscientização do produtor rural em relação à questão ambiental. Fomentar o desenvolvimento de pequenos investimentos para micro e pequenos produtores rurais. Por quê? Porque nós vemos assim que muitas das políticas elas têm um foco do médio produtor, do pequeno produtor, um pouco do médio mais e do grande bem mais. Mas nós temos assim os microprodutores e os pequenos produtores que eles têm uma dificuldade de acesso ao crédito para investir na área rural. Então assim, fomentar o desenvolvimento, como fomentar esse desenvolvimento desses micro e pequenos produtores para que eles não saiam da área rural. Incentivar o uso da nota do produtor. Por quê? Porque é uma forma do município ter o controle sobre o que está sendo produzido dentro da área rural. E o que a gente vê é que assim, dentro da área rural existe uma informalidade muitas vezes muito grande. E uma das formas de você estar trabalhando essa questão da área rural, o município estar recebendo recursos, né, por conta dos impostos, e estar mesmo